E vamos então iniciar a nossa catequese de hoje, né? Pedindo a bênção a Deus sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, hoje, então, dando continuidade ao nosso tema, né, da semana passada, vocês lembram que já duas catequeses nós estamos vendo os sacramentos da iniciação cristã, né? Vimos primeiro uma introdução sobre os sacramentos, depois falamos sobre o batismo, semana passada foi sobre a Eucaristia, e hoje, encerrando esse ciclo, né, dos sacramentos da iniciação, a gente vai ver um pouquinho sobre a confirmação, que é um dos nomes que recebe o sacramento da crisma. Para iluminar a gente nesse dia, sobre esse tema, né, nós vamos então ouvir, né, ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, se vocês quiserem procurar na Bíblia de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. E o texto diz assim: Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam, então, o Espírito Santo. Este texto, então, mostra, né, a imposição das mãos como um dos gestos, né, um dos símbolos, né, pelo qual a igreja hoje coloca essa transmissão do Espírito Santo. O texto diz que naquela comunidade da Samaria na região norte, depois de Jerusalém, né, para cima, que fazia parte de um único reino de Israel, que depois foi dividido entre o reino de Judá e de Israel, e Samaria, então, foi a parte do norte lá de Israel, onde é próximo ali da Galileia. E eles tinham sido já evangelizados, tinham sido batizados, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles, né? É o que diz o texto. Mas nós estudamos o Espírito Santo, o batismo, e nós vimos lá que quando a gente recebe o batismo, o Espírito Santo desce sobre nós. Então, de repente pode parecer, mas tem uma coisa estranha nesse texto. Como é que eles não tinham o Espírito Santo se já tinham sido batizados? Talvez não tinham na dimensão e na força que o sacramento da crisma coloca, né? Mas se eu recebo o Espírito Santo no batismo, para que a crisma, então? Né? A gente não come só uma vez por dia, a gente não bebe água só uma vez por dia, a gente não respira só uma vez por dia, mas isso é constante, é uma renovação da nossa vida, né, que a gente faz várias vezes isso. O Espírito Santo também. A gente recebe o Espírito Santo, ele atua em nós, mas a gente se deixa levar muitas vezes pela rotina, pelo dia a dia, e acaba esquecendo que esse Deus habita dentro de nós. Então a gente pede de novo para que ele venha sobre nós, para que reforce. O Espírito Santo, ele quer ser derramado sobre nós todos os momentos, todos os dias. É a gente que não quer, é a gente que não deixa, é a gente que se esquece dele na nossa vida. Então, quando a gente recebe um sacramento, por exemplo, como o sacramento do Espírito Santo, sacramento do Espírito Santo, sacramento da crisma, nós estamos como se estivéssemos recebendo uma injeção do Espírito Santo, um novo ânimo na nossa vida, né? Um reforço. Por isso que ele é chamado de confirmação.
porque ele confirma aquilo que nós recebemos no nosso batismo. E ainda mais nós, que a maioria de nós fomos batizados quando criança, né, nossos pais que assumiram esse compromisso de vida por nós e depois transmitiram para nós todo o ensinamento, quem é Jesus, nos introduziram na fé cristã, né? E aí depois nós, assumindo isso para nós como verdade na nossa vida, a gente então, quando temos a nossa ciência, quando tomamos as nossas próprias decisões pela maturidade da idade que temos, então nós escolhemos isso para nós também e confirmamos esse gesto que os nossos pais fizeram quando nos batizaram, a gente confirma isso pelo sacramento da crisma. Tá? Então a crisma, ela tem uma unidade com o sacramento do batismo. Tanto que eu falei para vocês, né, nas outras catequeses, que na antiguidade era junto. Até não muito tempo atrás, a igreja fazia esses 3 sacramentos no mesmo dia. Ou chegou uma época, a comunhão não, deixava para quando tinha 7, 8 anos de idade, mas quando batizava a criança já fazia a confirmação ali mesmo. Né? Ou quando recebia a primeira Eucaristia já confirmava. Depois a igreja dissociou, né, separou para um melhor entendimento dos fiéis, batismo quando nasce, a Eucaristia quando começa a ter uma certa maturidade, quando começa a deixar de ser criança, né, e entra na fase ali de pré-adolescência, recebe a primeira Eucaristia, e depois quando já começa a ter um pouco de maturidade e um pouco mais de discernimento, antigamente era 15 anos, né, quando eu fui crismado, hoje estão falando de 12, 13 anos, aí muda de cada diocese para diocese. Aí nessa idade, então, se dá o sacramento da crisma, porque aí julga-se que ele próprio já pode escolher. Mas, infelizmente, a gente vê que os nossos adolescentes e jovens muitas vezes vão simplesmente por assim, empurrômetro, né? Os pais querem que ele seja crismado, então ele vai. Claro que tem muitos que desejam isso, que vivem a sua fé, querem isso de verdade mesmo. Mas a gente vê, infelizmente, na maioria das nossas paróquias, 70, 80, 100, 120 jovens sendo crismados, e na missa do domingo seguinte tem 10, 20 participando da Eucaristia. Tem um bispo uma vez que falou que tinha um padre que reclamou para ele, né, que a paróquia dele estava infestada de morcego. Tomaram conta do telhado lá, do forro da igreja, estava uma peste lá. E já tinha feito um monte de coisa e não conseguia espantar os morcegos da igreja. Aí o bispo falou assim, é muito fácil, você me chama lá, eu vou lá e crismo os morcegos todos. É crismar eles fogem da igreja. É uma brincadeira, mas que infelizmente acontece muito isso mesmo, né? Os nossos jovens não encontram motivação para continuar, como se fosse um diploma. Recebeu o sacramento, vão embora e desistem, né? Mas a semente está plantada, né? Não, se isso aconteceu com seu filho, né? Ou acontecer com o seu filho, não se preocupe, a semente está plantada, um dia germina e ele volta para a igreja. O importante é encaminhar ele, é levar ele. No caso de vocês, como vocês buscaram isso, né, para a vida de vocês, não foi uma imposição que foi colocada na vida de vocês, mas uma escolha. Então, tem que ter essa consciência de que o sacramento da crisma não é um diploma de conclusão de curso, que você vai colocar na parede pronto, nunca mais você precisa mexer com aquilo. Não, é o início de uma caminhada, é uma confirmação de um sim que vai te tornar... Antigamente, alguns anos atrás, né, se chamava o crismado, né, aquele que foi crismado, que recebeu o sacramento da crisma, de soldado de Cristo, porque recebia esse gás, esse ânimo, essa fortaleza do Espírito Santo para continuar a sua vida, para se dedicar realmente à construção do reino de Deus, a defender o Cristo com todas as suas forças, né? Então, cada um de vocês também, a partir da recepção do sacramento da crisma, é convidado por Deus, é convocado, vamos assim dizer, a ser um defensor da fé, a viver essa fé que vocês estão recebendo, viver esse sacramento cotidianamente na vida de vocês e serem farol para o mundo, né? Luz para as pessoas. O termo confirmação, então, ele vem do latim confirmare, que é justamente este consolidar, de firmar. Né? Você recebeu o sacramento do batismo, a crisma, você confirma, eu quero ser realmente cristão. Quando
né? O sacramento da crisma é aquele que nos confirma no batismo que nós recebemos, né? O Espírito Santo que recebemos no batismo, a gente confirma ele quando recebe o sacramento da crisma. E no Antigo Testamento, né, quando os profetas anunciavam que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias, a gente lembra que Jesus Cristo ele é o precursor, né, das graças que Deus derrama sobre nós. Aquilo que o Cristo recebeu, recebeu de Deus como primícias daquilo que nós receberíamos. Assim como ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e vencer a morte, deu depois essa graça, esse presente para todos nós. São Paulo nos lembra que ele ressuscitou dos mortos como primícia, o primeiro, abriu caminho para todos nós. Também no caso da unção, né, dessa unção do Espírito Santo que ele recebe no dia do seu batismo, também é uma prefiguração disso. Quando recebemos os sacramentos do batismo e, posteriormente, o sacramento da crisma, é a mesma unção que nós recebemos, aquela unção que Cristo recebeu no dia do seu batismo. E é a mesma unção que depois Cristo derrama sobre os seus discípulos, sobre os apóstolos que estavam reunidos em Pentecostes, com medo, né, fugindo, se escondendo depois que Cristo morreu, antes de aparecer para eles ressuscitado. Então, ele vem no meio deles, aparece no meio deles, e aí, então, ele aparece no meio deles e recebe e derrama sobre eles a unção do Espírito Santo. Né? Ali em Pentecostes, ele derrama sobre eles a unção do Espírito Santo, sopra sobre eles, e o Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo e os fortalece e os anima para a vida, para que eles levem o Cristo ressuscitado para todos. Tá? Então, essa unção que o Cristo recebe do Espírito Santo, ele transmite aos seus discípulos, né, através do sopro que ele dá no dia de Pentecostes. Ali ele derrama sobre os seus apóstolos essa unção do Espírito Santo, anima eles de covardes, medrosos que estavam lá com medo de serem presos, né, pelos judeus, como Cristo foi preso e morto, eles ali reunidos com medo, quando Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo, eles tomam uma coragem que não tinham e saem dali pregando o Evangelho. E no fim acabam todos eles morrendo por causa de Cristo, mas o Evangelho se espalha e é propagado. E se temos hoje, né, essa graça de recebermos esse ensinamento, de recebermos a nossa fé e de vivermos a nossa fé em comunidade, como vivemos hoje na igreja, é porque esses homens receberam a unção do Espírito Santo e tiveram coragem, não tiveram medo de sair pelo mundo espalhando a boa nova, né, espalhando a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E os apóstolos, então, a partir dali, começaram a fazer essa transmissão do Espírito Santo para outras pessoas, porque eles iam morrer, né? E essa mensagem precisava continuar, o Espírito Santo precisava dessa ligação, né, entre as pessoas. Então, eles ungem os seus continuadores para essa missão. E essa aí começam esses gestos que nós ouvimos na leitura, né, de impor as mãos sobre os seus continuadores. Impondo as mãos, transmitem o Espírito Santo que está neles para aquelas pessoas. E notem que quando você transmite o Espírito Santo, você não perde o que está em você. Você não fica sem, mas você continua com o Espírito Santo e ele também passa a existir no coração daquela pessoa. É uma doação que não te deixa diminuído, muito pelo contrário, te fortalece. Então, os apóstolos abraçaram, comunicavam aos que abraçavam a fé pela imposição das mãos o dom do Espírito Santo, que leva a essa graça do batismo, né? Lembra que eles tinham recebido já o batismo, à sua consumação, ao seu fortalecimento, né? Como se batesse um martelo, né? A partir daquele momento, como cristãos de verdade, não só pelo batismo, mas também pela confirmação. A imposição das mãos é, então, com reconhecida tradição pela Igreja Católica como origem do sacramento da confirmação, que perpetua, de certo modo, na Igreja, a graça de Pentecostes. Por isso que a Igreja hoje, quando ela se denomina, ela fala que ela é católica, apostólica, romana.
Católica porque é universal, romana porque tem sede em Roma, e apostólica porque recebeu essa fé dos apóstolos. E pela imposição das mãos, essa fé, esse Espírito Santo vem sendo transmitido de geração em geração. Todos nós, quando recebemos o sacramento da crisma, e vocês vão receber isso, recebemos a imposição das mãos. O bispo impõe as mãos sobre todos nós e derrama o Espírito Santo sobre nós. E isso vai continuando essa fé. Quando é feita uma ordenação, a gente vai ver isso depois, quando nós vamos estudar o sacramento da ordem, tanto faz padre, bispo ou diácono, os três recebem a imposição das mãos, que é o meio pelo qual a igreja oficializa, ali diante da comunidade, a transmissão do Espírito Santo. O padre e o bispo são ungidos, cada um de um modo, né? Mas a imposição das mãos é feita nos três, tanto no diácono, como no padre, como no bispo. Porque é ali que a igreja transmite o Espírito Santo. Toda a bênção que o bispo dá depois é uma simbologia que marca, que formaliza aquilo que ele já faz na imposição das mãos, que é ali que ele transmite o Espírito Santo. Tá? E mais tarde, então, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou, então, a imposição das mãos com a unção do crisma, do óleo do crisma. Tá? Então, a gente tem uma diferença. O sacramento é a crisma. O óleo, que é o que vocês vão receber no dia que vocês receberem a crisma, o óleo chama o crisma. Aí é o óleo do sacramento da crisma. Tá? O óleo é o crisma. O sacramento é a crisma. Tem uma distinção aí para a gente entender um pouco melhor. Então, acrescentou a unção. Por quê? Porque unção, né, em grego, é Cristo. Então, quando você cristifica, você unge. Quando você unge, você cristifica. Cristo quer dizer ungido. Então, quando nós fomos ungidos, nós nos assemelhamos a Cristo, nos aproximamos de Cristo pelo nome com que ele é chamado também. Essa unção, então, dá um sentido ao nome de cristão, que significa ungido. Liga o cristão ao próprio Cristo através do nome com que Jesus foi conhecido. Né? Muita gente acredita que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Jesus não tem sobrenome. Cristo quer dizer ungido. Ele foi ungido por Deus, ungido dos ungidos. E a partir dessa unção que ele recebe de Deus, por ele ser o próprio Deus, né, todos nós que queremos nos assemelhar a Jesus, que queremos seguir os passos de Jesus, viver os seus ensinamentos aqui na Terra, nós nos assemelhamos a ele através do sacramento. E um gesto que simboliza isso é a unção, que nos cristifica, nos torna Cristos, como Jesus foi. E ele prometeu também para nós, né, antes de ir embora, nós estudamos isso quando vimos o Espírito Santo, que ele deixaria sobre nós, para nós, essa graça do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo em nossas vidas. Em Pentecostes, ele envia o Espírito Santo sobre todos que estavam lá. E a partir dali, eles derramam o mesmo Espírito sobre todos aqueles que querem viver essa fé de maneira mais forte através do sacramento da Crisma. Quando recebemos o sacramento da Crisma, essa unção do Espírito Santo, vem junto com isso, né, além de toda a graça que Deus derrama na nossa vida, os dons do Espírito Santo. Né? Quais são os dons do Espírito Santo? É claro que não poderia deixar de ser 7, que é o número da perfeição. Lembra que eu sempre falo aqui, 7 é o número da perfeição. Então, são 7 dons do Espírito Santo. A sabedoria, que é a ação do Espírito Santo que nos faz reconhecer, julgar e, com a visão e a sabedoria de Deus, o que ele se diz e de seus planos da salvação. A sabedoria nos faz ver quem é Deus, quais são os planos que Deus tem para nós, nos faz enxergar as coisas com mais lucidez. O entendimento ou a inteligência nos ajuda a penetrar mais profundamente a palavra de Deus. Então, se a sabedoria nos faz reconhecer e julgar a ação de Deus na nossa vida, o entendimento nos faz compreender a sua palavra. Olha que bonita essa diferença, né? Nos faz compreender mais profundamente a sua palavra. Este dom produz em nós uma luz clara para iluminar as verdades e os mistérios a nós revelados. A ciência,
que é o terceiro, beneficia a fé, traz uma constante visão sobrenatural, além da visão humana. A gente não enxerga apenas as coisas, mas enxerga a ação de Deus nas coisas, que é diferente. A gente enxerga além da visão humana. O conselho, que aperfeiçoa a virtude da prudência, nos faz pensar no que a gente pode fazer e fazer as coisas com cautela. Esse dom dá à pessoa prontidão para resolver os casos difíceis, a tomar as grandes decisões, né? O conselho gera em nós os frutos do Espírito Santo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A fortaleza, que é a energia divina para superar os maiores obstáculos na defesa da fé e dos mandamentos. É a coragem para darmos testemunho, não termos medo de enfrentar até a morte, se for o caso, por amor a Cristo, por amor à verdade de Cristo. É um dom muito presente nos mártires da igreja. A piedade, que dispõe a pessoa ao espontâneo respeito a tudo que se refere a Deus, né? Ao templo, às pessoas consagradas, aos objetos de culto. Quando nós passamos na frente do altar e fazemos reverência ao altar, estamos ali fazendo isso porque o dom da piedade está em nós. Ele que nos alerta, aquilo é sagrado, então eu preciso prestar a devida reverência que aquilo tem. Né? Quando temos esse dom no nosso coração, a gente não trata as coisas de Deus como qualquer coisa, mas como uma sublimidade, como algo superior a nós, que merece todo o respeito por parte de nós. E por último, o temor de Deus, que é o sétimo, que imprime em nós o respeito pela presença de Deus. Deus está presente, então não é qualquer coisa. Não é um temor de medo, mas um temor de respeito. Respeito à presença de Deus. Se a gente tomasse a consciência, né, de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Não é só quando a gente está na igreja rezando, mas agora do nosso lado. Quando eu estou jantando, quando eu estou almoçando, quando eu estou conversando, quando eu estou no bar. Né? De repente, se você gosta de ir no bar tomar uma cerveja ou conversar com seus amigos, agora está difícil por causa da pandemia, a gente tem que manter distanciamento, usar máscara, né? Mas mesmo ali, Deus está presente. Se você permitir, Ele age na tua vida. Se você não lembrar e nem pensar que Deus está ali, Ele fica quieto, porque Ele respeita a tua liberdade. Mas Ele está presente sempre, em todos os momentos da tua vida. O temor de Deus nos faz reconhecer essa presença e respeitar essa presença de Deus. Não fazer as coisas escondidinha, achando que Deus não está vendo. Não, é ter consciência de que Deus está vendo. Não para nos punir, não para nos censurar, mas para nos amar, para derramar sobre nós o seu amor. É para isso que Ele está ali, para dar a mão nos momentos difíceis, para nos abraçar e felicitar quando a gente está alegre, feliz. Está ali, junto com a gente sempre. Então, uma vez que o Espírito Santo, nos lembra São Paulo em Romanos, né? Uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, já não estão sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob a ação do Espírito Santo. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então, se queremos pertencer a Cristo, precisamos tomar consciência de que Ele habita em nós. E deixar-se levar por esse Espírito. Deixar-se amar por esse Espírito. Então, essa vida do Espírito em nós, né, quando a gente toma essa consciência, ela produz frutos na nossa vida. E só coisas boas, se a gente deixar levar. Quais são esses frutos? A fé, a mansidão e o domínio de si, que faz nascer e desenvolver o amor, a alegria e a paz, que são sinais da presença de Deus em nós. Sinais da presença. Se a gente quer saber se Deus está presente, é quando a gente tem aquele sentimento de alegria e de paz. Né? A ciência, a bondade, a benevolência, que são as manifestações ativas desse amor. Né? Vejam aqui que tudo, esses dons todos que o Espírito Santo desenvolve em nós, tem tudo a ver com amor. Né? A fé, a mansidão e o domínio de si, são três, eles fazem nascer e desenvolver esse amor em nós. A alegria e a paz são sinais de que existe essa presença do amor em nós. E a paciência, a bondade e a benevolência são as manifestações ativas do amor. O amor habitando em nós faz com que nós tenhamos essas atitudes.
né? A alegria e a paz são coisas nossas, é o que a gente sente quando o amor está presente. E a paciência, a bondade e a benevolência são atitudes nossas perante os nossos irmãos. É o sair de si para o outro que demonstra que o Espírito Santo, que o amor de Deus, habita em nós, né? Interessante isso. Na liturgia, então, para a gente entender como é que se dá o sacramento, ele é administrada sempre numa celebração da Eucaristia, né, após a profissão de fé. A gente sempre faz a profissão de fé, normalmente fazemos a renovação das promessas do batismo, né, onde nós rejeitamos o mal e aceitamos o Cristo como nosso Salvador. Depois que fazemos a profissão de fé, são realizados, então, os dois gestos. Esses mesmos gestos que os apóstolos faziam lá no início, nós fazemos também hoje, quando o bispo ou o padre faz o sacramento da crisma, que é impor as mãos sobre os crismandos e depois, além de fazer a invocação do Espírito Santo, crismar vocês, derramar o óleo sobre vocês. Tá? Primeiramente, o bispo impõe as mãos e faz a invocação do Espírito Santo. Depois, o segundo gesto sacramental é a unção com o óleo consagrado, que é chamado de óleo do crisma, que é símbolo da escolha preferencial divina, de força e de alegria. Com este óleo consagrado, que é um óleo perfumado, ele é consagrado todo ano na celebração da Missa dos Santos Óleos, que aqui mora é feita na quarta-feira, né, mas tanto faz, pode ser feita na quarta ou na quinta-feira santa. Ali são consagrados os óleos do batismo, o óleo da unção dos enfermos e o óleo da crisma, tá? O óleo do sacramento da crisma, que é o óleo do crisma. E nesse óleo do crisma é colocado, então, o perfume, para nos lembrar que nós devemos exalar para as pessoas esse suave odor do Cristo, o perfume da alegria e da felicidade. Então, o crismando se aproxima do bispo, aí, primeiro ele faz a imposição das mãos, né? Por conta de normalmente ser bastante gente, ele faz a imposição das mãos sobre todos os crismandos que estão ali, não faz um por um. Quando é pouca gente, faz um por um, mas normalmente faz a imposição das mãos sobre todos de uma vez só, e depois, aí o gesto é individual em cada crismando, unge o peito, né, de cada, perdão, unge a fronte de cada um deles, né, dos crismandos, e fala o nome da pessoa, por exemplo, Rosileide, recebe por este sinal, faz o sinal da cruz, o Espírito Santo, dom de Deus. Aí a Rosileide responde para o bispo, amém. Aí o bispo diz, a paz esteja contigo. E a Rosileide vai responder, e contigo também. Tem esse diálogo, né, entre o crismando e o bispo no dia da recepção do sacramento da crisma. Tá? Você vai dizer amém, e depois contigo também. São essas duas invocações que vocês fazem no dia do sacramento. E tem que ser bem perto do bispo, porque ele dá um tapinha em cada um de vocês, que é um modo de, digamos assim, marcar esse gesto para a vida de vocês. Né? Quem assistiu o filme Cruzada, lembra? Tem uma hora que a cidade de Jerusalém é atacada e o único cavaleiro na cidade de Jerusalém é o personagem que o Orlando Bloom, né, que as meninas adoram, que ele faz esse personagem no filme. Ele é o único cavaleiro e então vai consagrar todos os homens da cidade de Jerusalém para lutar contra os muçulmanos que estão para tomar Jerusalém, consagrar todos eles como cavaleiros. Eles ajoelham, aí ele impõe a espada sobre eles, consagra, eles fazem o juramento de cavaleiro, aí ele dá um tapa no rosto deles bem forte e fala, esse tapa é para você não esquecer o juramento que você fez aqui hoje, de servir ao seu Senhor. Esse gesto do bispo tem o mesmo simbolismo, né? É um tapinha que o bispo dá no ombro, né? Como se fosse para lembrar, ó, esse juramento que você fez hoje é sério, é para toda a vida que você está fazendo isso, de seguir o Cristo, de assemelhar-se ao Cristo através do sacramento da crisma. Então, celebrar a crisma é atingir a maturidade cristã. Não quer dizer que você é velho e que acabou, não precisa aprender mais nada, não precisa buscar mais nada. Não. É a maturidade, você atingiu. É isso mesmo que eu quero para a minha vida. Eu quero ser como Cristo. Quero me assemelhar a Ele. Quero viver essa fé na minha vida. Não só na igreja, mas na minha vida toda.
no trabalho, na alegria, na festa com os amigos, na tristeza, onde eu estiver. Eu quero ser o Cristo para as pessoas. É a confirmação da nossa caminhada na fé. Nela recebemos os dons para que a ação de Deus em nós seja sempre em favor do povo de Deus, para proveito de toda a comunidade, para proveito da igreja. Tá? É isso que eu tinha para passar para vocês sobre o sacramento da Crisma. Tá? Espero que tenha ajudado vocês a abrir um pouco o entendimento sobre isso. Qualquer dúvida, vocês podem depois, então, me perguntar, que eu ajudo vocês a solucionar essas dificuldades que vocês possam ter. Se eu não souber, busco quem saiba para falar para vocês. Tá bom? Vamos rezar, então, agradecendo a nossa mãe, Nossa Senhora, e pedindo a ela que sempre nos acompanhe, sempre nos motive na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso querido padroeiro São José Operário e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau a vocês, até semana que vem.